gente! Estamos começando aqui o nosso Pode Constelar. Eu sou a Patrícia Rames, estou aqui com a Meirelle Freitas. Oiê! Gente, hoje o Pode tá especial, Hoje vai. Só coisa boa, gente. Ó, já quero iniciar agradecendo vocês que estão aí assistindo, estão dando like, estão deixando comentário. Muito obrigado, gratidão. Compartilhando, ó. E hoje nós trouxemos nossa querida, maravilhosa, especial, Tayara. E ela tem uma história linda de vida. Então, fiquem aí até o final, porque vai ser lindo, tá? Tayara, seja bem-vinda ao Pode Constelar. Bem-vinda, Tayara. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Confesso que, assim, meu coração tá explodindo de alegria, né? Uau. Eu acho que só da gente propagar nossa mensagem, né? E vocês estarem nesse movimento aqui em levar a mensagem das outras pessoas para o mundo, isso já é gratificante. Sim. Né? Porque é um movimento que cura muitas pessoas. E a sua história, já a gente, para iniciar, porque eu tô super curiosa. Eu também. Vou ser bem sincera para você. Me conta a sua história de vida. Como que você, hoje, né, profissionalmente, você como mulher, se você é casada, conta a sua história. Pode ficar tranquila, nós temos tempo aí para a gente deixar muita informação poderosa. Porque a sua história, como você mesma disse, né, vai curar alguém que vai estar lá assistindo. Essa pessoa ouve e fala assim, nossa, isso é para mim. Ela conseguiu, então eu também consigo. Exatamente. Pode falar. Bom, as pessoas perguntam, Tayara, a sua história é de superação, né? Eu falo, não vejo como uma história de superação. Para alguns pode até ver, por um lado, né? Mas eu vejo que é uma história de força. Me tornei uma pessoa forte pelo que eu já passei. Na infância, na adolescência, isso me fez chegar até aqui, né? E a infância é uma fase, assim, muito delicada, né? É uma fase que você tá aprendendo tudo que te faça caminhar, né, para o mais da vida, né? Ou não. É onde que a gente tem que ter... os adultos têm que ter sabedoria, consciência, e os pais, eles deram o que podiam dar naquele momento, né? Verdade. Hoje eu entendo isso, né, através da constelação. E meu pai, ele era esquizofrênico, né? Então ele tinha surtos, né? Ele desde pequeno ele desencadeou, né, essa doença. A gente não sabe ao certo se ele nasceu assim. E ele me teve aos 19 anos, juntamente com a minha mãe, aos 31, né? Com 31 anos. E ele tinha muitos surtos, né? Batia na minha mãe, espancava, estuprava minha mãe sem vontade de fazer as coisas, né? E eu, desde pequena, entrando nesse meio para poder defender minha mãe, para poder ajudá-la, também apanhava, né? E lá em casa sempre faltava alguma coisa, porque ele não tinha como trabalhar, né? E a minha mãe também, ela não tinha como trabalhar, ela ficou uma dependente emocional daquela situação, bem fragilizada, bem fraca emocionalmente. E eu, com aquilo tudo, né, eu tive que, poxa, eu tenho que ser forte. Eu sou a única forte dessa casa. Eu tenho que ajudar. Então, dentro de casa, eu sempre falava com a minha mãe, mãe, até quando você vai aguentar isso? Eu sei que você quer cuidar do meu pai. Ele vivia internado, né? Ele vivia internado, vivia caçando confusão na rua, brigando. Um belo dia, aos meus 10 anos de idade, a minha avó foi lá em casa para poder visitar minha mãe, né? E ele tinha muitos ciúmes da minha mãe com alguém, da minha mãe comigo. E aí ele ficou com muitos ciúmes para chamar a atenção, ou não sei se foi isso, né? A gente não sabe ao certo, que é uma dor que ele tinha. Ele tentou se matar na minha frente, cortando os punhos, né? E aquela cena, até hoje, fica, né? É como se tivesse acontecido, assim, ontem. E
E foi bem traumático para mim, porque minha avó não gostava dele, ele não morreu nesse dia. Minha avó falou assim, ele é tão ruim que não serviu nem para morrer. Sabe? E aí eu conversei com a minha mãe. Mãe, a gente não pode ficar com o meu pai aqui em casa. Ou ele vai para um lugar que ele fique mais calmo, né? Ou aqui em casa não dá, né? E aí eu que conversei com meus avós e pedi para levar o meu pai, né? Eu tinha até uma carga, né? Um sentimento de culpa por conta disso, né? Que ele foi embora mesmo, meus avós levaram. Mas depois eu entendi que foi uma forma de amor, né? Que eu ajudei a minha mãe e minha mãe não estava conseguindo, né? E depois disso, ele foi embora, a gente passou mais dificuldade, chegamos a passar fome mesmo. O que salvava era o pé de abacate no fundo de quintal que tinha lá em casa. Nossa. Aí a gente comia, né, um abacate com açúcar, os vizinhos já não estavam ajudando mais. E aí eu parei de estudar. Parei de estudar porque eu procurei um salãozinho de bairro para poder trabalhar e ajudar em casa. Quantos anos você tinha quando seu pai foi embora? 10 anos de idade. 10 anos. Olha a mentalidade dela, né? Pedindo ajuda. 10 anos de idade. Quando você está contando, só para falar para as pessoas que estão em casa, não sabem o que é esquizofrenia, é uma divisão, tá? Da alma. É como uma pessoa que ela quer se matar, igual você viu, ele, né, quis cometer suicídio, e uma que quer salvar. Então, olha só que briga emocional que tem uma pessoa esquizofrênica. Então, a pessoa, ela quer viver, ela quer fazer acontecer, mas ao mesmo tempo ela quer morrer. E as pessoas que estão em volta sofrem, né, com essa situação. Precisa de tratamento. Precisa de tratamento. E naquela época, né, não tinha um tratamento adequado. Assim, como tem hoje. Ele não fazia terapia, meu pai não fazia terapia, ele fazia um acompanhamento com um psiquiatra que fazia uma regressão no meu pai. Todas as vezes que meu pai fazia regressão, ele voltava pior. Né? Então, tomava muitos remédios, acho que era mais de 22 remédios, sabe? Mas ele sofreu demais e depois eu vi que ele foi um homem muito forte de ter aguentado tudo isso. Sim. Sabe? E continuando, né? Eu comecei a trabalhar num salãozinho de bairro para poder ajudar em casa. Chegava com 3, 4 reais em casa, né? Eu passava pano no chão, lavava cabelo, fazia unha, fazia sobrancelhas, né? E aí eu vi que eu estava vivendo uma vida adulta, né? Minha mãe não tinha psicológico, só vivia chorando, se deprimiu demais, né? E aos 15 anos de idade eu tive que ir embora desse lugar onde eu morava, porque era um bairro assim que não tinha todos os recursos que eu precisava, sabe? Era uma periferia, né? Lá eu não conseguia estudar, eu trabalhava e ainda eu sofri muitos abusos lá, né? Eu fui estuprada, né, com 12 anos de idade. Eu fui estuprada aos 14 também. Né, e engravidei aos 15 anos também. Né, tive um aborto. Então, isso foi muito forte para mim, sabe? Muito forte. E aí eu decidi ir embora para a casa da minha avó. Lá onde eu fui acolhida, eles me ajudavam, né, com estudo, com aulas particulares, me ajudavam a evoluir, né? Eu pagava até um aluguel para minha tia, para poder, eu trabalhava e estudava lá para poder ajudá-las, né? E lá onde foi aonde que eu cresci mesmo como nessa área da inteligência mesmo, de estudo, porque eu não sabia nem a tabuada direito. Não sabia ler. Meu primo padrinho me ajudou muito também, o Igor. Pagava aulas particulares, fazia eu ler livros e entregar resumos, sabe? Foi bem rígido e essa rigidez que me ajudou, sabe? A ser quem eu sou. Essa rigidez do ensino. Minha avó também, ela pegava bastante no meu pé para poder me ajudar. A minha tia falava assim, olha, hoje você não vai sair enquanto você não decorar a tabuada dos 9. E eu ficava lá.
decorando a tabuada até pra sair, entendeu? E foi isso, sabe? Eu tô resumindo um pouco a minha história, porque são detalhes tão minuciosos que é complexo de contar, mas essa complexidade que me trouxe força, Exato. que me trouxe força. Foi o que te construiu, né? A Foi sua o que me história. construiu. Já falaram assim, Tayara, você não precisa contar essa história. Eu acho que quando você já tem uma história de transformação, você não precisa contar o que você passou nela. Eu assim, então como que eu vou contar como eu cheguei aqui? Essa é a minha receita, né? Como que você faz um bolo de chocolate? Tem outro jeito? Verdade. Não E as tem. pessoas vão saber da sua história, porque quando ela não sabe, elas julgam, né? Elas já julgam, né? Normalmente. Mas quando ela sabe, a visão muda. Uhum. Nossa, ela passou por tudo isso, como que ela é forte. Isso. Aí a pessoa começa a admirar e não mais julgar. Pessoa maravilhosa, né? E, Tayara, e é importante se contar, porque imagina, a gente vê pessoas que às vezes passaram por um abuso e esse abuso destruiu a vida delas. Sim. Olha por quantos abusos você passou. Vários. Inclusive, tem uma moça que eu atendi ontem à noite ela me chamou, veio pelo Instagram, e ela estava falando que ela sofre muito, e aí ela falando dos abusos, né? Então eu falei para ela, você assiste o pod, porque tem várias histórias lá, né? E tem muitos abusos. Eu também fui abusada quando criança. Então, é comum no passado e é comum ainda hoje. Então, a gente tem que ouvir e hoje a gente tem que buscar mais informações como você fez, né? Sim. Sempre buscou. Você vem de famílias de mulheres muito fortes também. Sim. Então, quando você busca, e hoje a gente tem muito mais informações, a gente tem aí a internet, né, que a gente pode estar buscando ajuda pela internet, fazendo vídeo, tem que falar, a gente não pode mais sofrer mais abusos hoje em dia. Tem decisões, né? Eu falo sempre que a pessoa toma uma decisão, ou ela vai cometer, eu fui abusada, então agora eu vou cometer um abuso com alguém, porque todo abusador foi abusado. Exatamente. Se eu não estou abusando ninguém, eu estou fazendo isso comigo mesma, então eu acabo fazendo coisas que eu não quero, porque eu estou abusando de mim, eu vou fazer coisas que eu não quero, trabalhar numa empresa que eu não quero, ter relacionamentos abusivos, né? Estar com uma pessoa doentia ao meu lado, eu não quero, mas eu fico. Exatamente. Então, foi o que aconteceu comigo por um longo tempo. Minha mãe, ela sofreu um abuso, né? Mesmo meu pai sendo um doente, não por uma escolha dele. Ele nasceu assim, ou desenvolveu isso na infância. Mas minha mãe sofreu abuso, né? Ela era espancada praticamente todos os dias, né? Ele fazia... ele tinha relações com ela sem ela querer, e eu tive relacionamentos assim também, né? Já fui espancada, já cortaram a minha cabeça, já deformaram o meu rosto com socos, então em relacionamentos passados, né? Então, isso é muito sério. Chegou um dia que eu falei, basta, eu não quero isso pra minha vida. A gente tem que ter o discernimento de falar assim, eu quero mudar essa trajetória, né? Respeitar o que passou no passado, agradecer, porque sem o meu passado, sem o nosso passado, quem que a gente seria hoje? Não é mesmo? Ficar remoendo, poderia ter acontecido daquela maneira ou não poderia, mas passou, né? Agora o que a gente tem que olhar daqui pra frente? Sim. E aí foi aonde eu comecei a buscar o autodesenvolvimento, a constelação. Comecei a fazer autodesenvolvimento em 2013, né? E lá tinha constelação também. E assim, mudou muita coisa. Que eu vi assim, cara, eu estou repetindo os traços da minha mãe, né? Tô repetindo da minha avó, que minha avó também foi abusada, né? Pelo cunhado dela na infância. Nossa. Né? E a gente
quando não tem consciência disso, a gente vai indo como se fosse algo normal na nossa vida. E Não é é? inconsciente, né? Essa repetição, né? Ela é inconsciente. Então, assim, se você não abrisse o olho hoje e parar, né? E se o seu chega nessa história e fosse se conhecer, ressignificar tudo isso, você ia continuar honrando isso e sendo abusada. E provavelmente, se você tivesse uma filha e ela não descobrisse isso também, ela também ia passar por isso. Exatamente. A gente vê muitas histórias assim, elas são recorrentes, elas passam e é inconsciente. É uma forma como se você estivesse honrando a sua família, acontecendo com você o mesmo que já aconteceu com elas. Por amor à família, por amor. né? Vamos Por repetir a mesma A gente história. Se sente amado, né? Pra mostrar amor. É isso mesmo. E muita gente não entende isso. E acha que, nossa, mas é loucura isso. Como que eu vou agradecer o meu passado? A gente não tem uma escolha, na verdade. Porque como que você vai voltar no seu passado e mudar tudo lá? Não, eu não vou viver aqui porque aqui eu fui abusada. Eu não vou passar aqui nessa estrada porque aqui alguém me estuprou. Não tem como fazer isso. Ou você olha, ressignifica e segue sua vida e deixa fluir, ou você vai viver uma vida ruim. É verdade. Não tem, é uma escolha de viver uma vida boa e seguir, ou não, ou ficar presa nesse passado. E a escolha, você falou várias vezes, se as pessoas pegarem, você deu a chave, que é o autoconhecimento. Autoconhecimento. É estudar, gente, estudar, se ver, sabe, se permitir, Se entender. porque senão não tem como sair desse lugar. Não. Porque se minha cabeça tá fechada, eu tô vivendo a história do passado. Vai ler um livro, vai estudar, vai buscar mentores. Você começa a abrir a mente. Nossa, peraí, por que eu tô fazendo isso aqui? Então, estudar, eu indico para todas as pessoas. E eu demorei também a voltar a estudar. Eu casei muito nova, tive filhos cedo, deixei a escola para trás. Depois eu fui fazer supletivo, né? Fui continuar os estudos. Até esqueci o nome, o SESI tinha aquele negócio, você fazia a prova. Sim. Você acho que eu fazia uns 6 meses, fazia a prova e passava. E aí era... Foi assim também. Tipo por matéria. Né? Por matéria eu ia eliminando. Aí chegou um momento, telecurso. Fiz telecurso, gente. Deve tá fazendo conta lá, né, pra ver minha idade. Nossa, eu lembro do telecurso quando eu era pequenininha, passava na TV a propaganda. Telecurso 2000. 2000. Gente, eu não sou tão assim, idosa, né? Mas vamos lá. Aí eu peguei e fiz fui estudar, né? E meu marido me incentivava a fazer faculdade. E eu falava assim, não vou fazer faculdade não. Gente, eu demorei tanto para abrir minha mente para fazer faculdade. E ainda bem que eu falei, não, eu vou me permitir, vou estudar sim. E estudar é a melhor coisa da vida. E quem não tem dinheiro, né? Porque tem muita gente que arrumou desculpa. Eu não tenho dinheiro para poder estudar, as imersões são carérrimas, isso é caro. Gente, no YouTube tem, né? Olha para vocês verem esse podcast vai pro YouTube. O YouTube é gratuito. Gratuito. E o que tem, todos os mentores que tem aquela mentoria maravilhosa que a gente quer fazer, ele tem conteúdo gratuito no YouTube. É verdade. Então, assim, estudar realmente hoje em dia é uma escolha. É uma escolha. Você tem que querer. E é muito importante. Nossa, estudar é maravilhoso. Eu lembro que quando eu era criança, eu detestava ler. Odiava ler. Aí eu pegava o resumo dos livros atrás para entregar pra gente. Não dica não. Né? Não, crianças não passam isso. Desse jeito. Mas eu era assim. E hoje eu gosto de ler um livro atrás do outro. Assim, amo, sabe? É uma coisa que eu amo, pegar um livro ali, um chá e ficar lendo. E aquilo transforma a minha vida. Mesmo. Deu um outro significado, né? Pra aquilo que você não fazia, agora você tá fazendo. Sim, agora eu acho gostoso, agora eu gosto. E eu fiz isso, eu demorei pra começar a ler, gostar, mesmo que eu tinha feito várias mentorias, eu lia forçada. Aí eu comecei a pôr isso na minha mente, falar, eu amo ler. Isso. Amo ler, é maravilhoso, leitura é maravilhoso. Eu pegava o livro, eu vou terminar, ele é maravilhoso. Comando, isso é um comando. Eu ficava dando comando, E aí eu conseguia. É isso aí. E aí continua, que eu tô gostando da história. Quando que você chegou um momento assim que você perdoou seu pai? Nessa imersão que eu fiz em 2013, foi um processo, né? Eu não me sentia bem, um peso muito forte, né? Por
por tudo, né? Eu falei, nossa, na minha cabeça ele fez a minha mãe sofrer, ele me fez sofrer, fez os pais dele sofrerem, fez todo mundo sofrer, né? Na minha cabeça era isso. E aí depois que eu fui para essa imersão, não sei se vocês já ouviram falar, o processo Hoffman. Ah, sim. já. E aí lá dentro, e foi inclusive meu padrinho que me deu de presente, né? Meu primo padrinho, o Igor, vai lá e faz, porque eu cheguei pra ele, eu não aguentava mais sofrer relacionamentos abusivos, né? Não tinha uma conclusão de um relacionamento sadio, sabe? E aí eu fui pra essa imersão e eu voltei. Eu falei, eu quero encontrar meu pai. E eu encontrei com meu pai. Falei, pai, me perdoa. Eu ajoelhei nos pés do meu pai e chorava, mas eu chorava muito. Assim, obrigada por tudo que você fez por mim. Ele ficou sem entender, minha filha, para de ajoelhar. Eu amo você. Eu amo você. Você é maravilhosa para mim. Sabe? E foi um processo. E mesmo assim eu tinha ainda um resquício dentro de mim, sabe? Que eu fui trabalhando. Mas aí eu já conversava com ele. Antes desse processo do perdão, né? Eu não conversava tanto com ele. Eu tinha muito ressentimento, tristeza, né? Minha mãe faleceu em 2006. Na época a gente estava precisando de remédio. Antes, né, dela falecer, eu falei, pai, me ajuda a comprar o remédio da minha mãe. Eu tô trabalhando, mas o remédio dela é muito caro. Ele falou assim, se morrer, enterra. Aquilo ficou dentro de mim, essa palavra, eu carreguei essa frase, né? Aquilo ficou dentro de mim, sabe? Eu guardei, se morrer, enterra. Eu falei, nossa, eu só lembrava daquilo. Aí depois eu fiz em 2013 esse processo. Pedi perdão pra ele, sabe? Pra esse rancor, tudo isso que eu carreguei dentro de mim. E minha vida começou a melhorar, sabe? Minha vida, os relacionamentos, os próximos já não eram tão abusivos, sabe? E eu comecei a tomar consciência daquilo, né? E foi um processo doloroso, eu confesso, porque você se autoconhecer, conhecer a sua essência, as suas raízes, os seus padrões, Suas dores. as suas dores, não é nada Fácil, né? fácil. A gente sai literalmente da zona de conforto, Sim. né? Eu saí literalmente da minha zona de conforto. E eu vi o tanto que meu pai, nesse processo todo, foi forte. Eu comecei a enxergar, falei, nossa, meu pai é muito forte. Meu pai é muito forte, como que ele consegue ter uma doença tão, né? E ainda viver, sorrir. Quando ele não tinha as crises dele, ele sorria tanto. Ele sorria. No velório do meu pai, ele faleceu em 2015. Eu nunca vi tanta gente. Eu não sabia que meu pai era tão querido. Não. Nossa. Mais lindo, sabe? Eu falei, nossa, como eu queria que ele estivesse vivo. Porque ele era uma pessoa de luz. De luz. Eu falei, gente, todo mundo que tá aqui é amigo dele? É. Seu pai era amigo do bairro inteiro. Ajudava todo mundo. Uau. Quando ele não tinha crise, ele batia na porta de um por um, perguntando, você precisa de ajuda? Nossa. E isso eu não sabia. Você conheceu seu pai, um lado do seu pai no velório dele. Eu conheci um lado do meu pai no velório do meu pai. Tinha um vizinho que tava lá no pé do caixão do meu pai chorando, mas chorando. Eu falei assim, será que é um primo distante? Aí eu falei assim, você é algum primo do meu pai? Ele falou assim, não, eu sou vizinho. Eu tô assim, chocado com a morte do seu pai. Ele é uma pessoa muito amável, ele é muito solícito, um coração grandioso. Nossa, ele passava na rua, ele acordava todo mundo dando bom dia. Eu falei, meu Deus, como pode? Tinha uma senhorinha lá também que ele ajudava. Ela falava assim, Evandro, vão lá comigo no supermercado, me ajudar a carregar as compras, e meu pai ia. Olha. Você acredita? E aí eu falei, meu Deus, como meu pai era nobre. Ele ajudava todo mundo, sabe? Todo mundo. Isso pra mim que é ser imagem e semelhança do Criador, sabe? Colocar em prática, né? Não é só falar, ai,
Todos nós somos de Deus, né? Aham. Mas a partir do momento que você aplica o que os olhos de Deus vê, e quando você aplica isso na vida, você está sendo cristão, Sim. né? É. E meu pai, ele era uma pessoa, assim, leve, sabe? Leve. E eu não sabia. De Deus. Lindo. As pessoas acham, fulano é de Deus só porque tá indo na igreja. Ah, sim. Quem dera se fosse isso, Tem né? tanta gente na igreja que não é de Deus. Não é? Não é que não é de Deus, todos nós somos filhos, mas assim, que não, na verdade, não pratica, né, o cristianismo. Essa semana eu estava lendo, se eu não me engano, em Tiago, fala muito sobre isso, né, que a gente não pode só conhecer a palavra, o verdadeiro cristão, ele pratica a palavra, diariamente. Diariamente. Eu estive num congresso agora, né, e falaram assim, peça a Deus para você viver o seu dia a dia enxergando o que ele enxerga. Eu falei, uau! E eu falei assim, eu custei a raciocinar, eu falei assim, que nobreza, que força. Imagina se a gente começa a enxergar mesmo o que ele enxerga e o que ele quer. Sim. Eu tô aqui em Alphaville, eu fiz uma mentoria com o Rogério, né, Carvalho, ele vai vir aqui no Pod também. E ele estava falando sobre os sinais. E eu nunca tinha parado para pensar em coisas que Deus tá o tempo todo conduzindo a gente. Sim. E eu não tinha essa percepção, não tinha essa visão, não tinha nem esse pensamento, né, para isso. E quando eu comecei a ver que Deus está o tempo todo nos guiando e a gente tem que até sentir o que ele quer de mim. O que ele quer? Por que você está viva? Por que seu pai viveu dessa forma? Tem tudo um porquê, não é à toa. E aí quando você, né, busca autoconhecimento, quando você busca a sabedoria, né, com fé, acreditando que se tudo aconteceu foi por algum motivo maior, então o que o senhor quer? Eu comecei a perguntar para Deus, o que o senhor quer de mim? Aí eu vim parar aqui em Alphaville. Esse mês faz 1 ano que eu tô morando aqui. Então, que presente que Alphaville recebeu, hein? Aí eu falo assim, se Deus me falou para eu vir para cá, e é igual você falou, logo eu tô indo para outro lugar, não vou ficar aqui não. Na minha casa mesmo, igual eu falei, os móveis lá é tudo da casa, eu não tenho nada. Eu posso pegar minha mala, minhas coisas e vou embora. E eu quero poder ajudar as pessoas. E eu tô perguntando todo dia, Deus, é isso que o Senhor quer? O que o Senhor quiser de mim, eu vou fazer. E eu nunca tinha conversado assim com Deus. Então, esse lugar também, Alphaville, é um lugar muito iluminado, tem uma energia muito espiritualizada, sabe? Sim. E não tem nada a ver com religião, gente. Tem a ver com aquilo que a gente acredita. E eu tô muito feliz aqui. Todo dia eu tenho um presente. Você, Taera, um presente de Deus. Ai, obrigada. Eu gostei muito da sua energia do primeiro dia que eu falei com você, que eu mandei, né? Chamei lá nosso amigo José. Aí ele falou assim, chama ela lá. Ah, ela é maravilhosa. Aí eu meio assim, né? De te chamar para vir no Pod. Eu falei assim, ai, será, né, que ela vai aceitar? Que eu vejo lá suas redes sociais, você é uma mulher cheia de compromisso, né? Viajando o tempo todo. Falei assim, não, eu vou convidar. Pedi a ajuda pro José, né? Contatos. E aqui em Alphaville a gente tem isso, network, contatos. A gente aqui em Alphaville, se você não sabe fazer o network, você aprende, né? Aprende. E é um network assertivo, não é um network balela. Não. A gente se encontra para poder somar e ajudar o próximo. Porque senão não faz sentido, né? E o legal é o sentir, né? Que eu comecei a sentir as pessoas que eu sinto de verdade, assim, que eu levo pra minha vida. E tem pessoas que eu não consigo me conectar. Aí eu falo assim, então Deus tá sabendo quem ele vai colocar na minha história.
Isso. É muito doido. É muito doido. Isso é uma coisa que a gente tem que pedir para Deus, né? Para Ele trazer as pessoas que vão fazer sentido na nossa vida Exatamente. e afastar quem não faz. Porque às vezes a gente quer tanto conectar com uma pessoa e ela nem faz sentido quando a gente conecta. Exatamente. Nem era aquilo. Fica algo vazio, inútil, Isso. né? Sim. A gente tem que ter sabedoria com quem conectar, com quem a gente colocar dentro da nossa casa, né? Dividir, né? Intimidade, Sim. né? Isso tudo tem um impacto muito forte na nossa vida, né? Não Sim. pode ser agora, mas lá na frente gera um impacto muito forte. Verdade. Né? É uma sementinha, né? Essa conexão. Eu lembro quando a gente se conheceu fazendo staff, lembro. Foi. A Patrícia, eu já até falei em outros podcasts que eu já tinha um contato dela, de uma amiga que veio lá do Rio de Janeiro, veio aqui, conheceu ela queria fazer constelação e passou o meu contato para ela. Ou dela, para mim, né? Alguma coisa assim. Eu sei que eu tinha um contato assim. dela. E aí, no dia que a gente se conheceu na plataforma, eu tinha o telefone dela. Ela foi salvar e já tinha. Eu já tinha. E eu morava em Ribeirão Preto, a minha amiga no Rio de Janeiro e ela aqui. E eu aqui. E a gente já se conhecia. Cara, uma frase que eu sempre uso. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Verdade. Se você tá com aquela pessoa do seu lado, né, você pode ter certeza. E aquilo ali tá conectando, é porque tem um propósito diante disso, sabe? Sim. E esse propósito nunca sempre será ao nosso favor, mas em serviço do próximo, né? Sim. Porque igual eu explico, eu explico nas minhas mentorias, né, nos meus cursos, eu falo, gente, por que eu falo tanto de transbordo, de servir, de ajudar o próximo? Vocês já pararam para perceber Deus? Deus, olha como Ele é. Ele tá o tempo todo mandando tudo que a gente precisa, a vida, o alimento, a terra, a água, o mar, a natureza. E ele fica pedindo pra gente alguma coisa em troca. Ele só entrega, transborda. E quanto mais ele transborda, mais ele tem. E o que ele tem? Os filhos dele. Entende? Então isso é muita prosperidade. Se todo mundo enxergasse como Deus enxerga, né, a gente estava liberto. Que lindo. Mas aqui é Forte, lindo, né? né? Lindo. É isso que eu explico na minha mentoria. É claro que a gente não é perfeito. Sim. Quem é perfeito é Deus. Mas a gente está aqui para aprender, evoluir. Mas a gente tem que buscar. A gente tem que buscar, tem que fazer uma força para poder, né, saber qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão. Por que eu estou aqui na Terra? Gente, não é de enfeite. Você não veio aqui para fazer enfeite, balanga andando na terra. Eu falo isso nas minhas mentorias. A gente não é uma estrelinha da árvore de Natal. Isso aí. Você está aqui a serviço do Criador. É isso mesmo. Se você tem uma história, todos nós aqui temos uma história, essa história está a serviço de outras pessoas. Exatamente. E você falou em mentoria. Fala da sua mentoria, da mentoria do quê? Então, eu dou mentoria na área da beleza, né? Eu sou bela, né? Eu sou micropigmentadora, né? Olha pra você ver que doideira, né? Comecei a trabalhar com 10 para 11 anos de idade num salãozinho de bairro, né? E me formei em consultoria de imagem e estilo. E lá dentro da consultoria de imagem e estilo, eu descobri o visagismo. Trabalhava na Volkswagen, né? E aí, lá dentro da Volkswagen, eu continuei estudando. Saí de lá. E depois, comecei a procurar, né, na área da beleza para atuar. E comecei a atuar. E hoje eu dou mentorias, né, das minhas técnicas. Eu falo que é uma mentoria com autodesenvolvimento, porque para mim não é sobre técnica, sabe? Técnica a gente abre no YouTube, né, aprende, tem várias coisas gratuitas lá. As pessoas não estão precisando de técnica, as pessoas estão precisando de se autodesenvolver, entende? Elas conectam com a nossa história. As pessoas procuram vocês, não é pela técnica, é pelo que vocês têm aí dentro de vocês. Sim. Pela essência. E é engraçado isso, eu achava que era por técnica, que era, não, a Tayara sabe fazer um lábio lindo, natural, a sobrancelha linda, natural, mas não é.
É sobre a essência, sabe? Sim. Sim, e a gente entende isso, né, quando faz a constelação também. Porque eu lembro que eu tava lá, quando, como eu falei, eu tinha estudado, queria começar mentorias, queria atender pessoas, não sabia como, mas na constelação eu vi que era a minha história que transformava. Porque eu tinha vivido tudo aquilo ali, e era aquilo ali que eu podia passar para as pessoas. Olha que lindo. É quando a gente tem essa consciência de que, opa, eu não tô aqui fazendo um enfeite na terra de por que a gente veio com esse rostinho bonito, né? Cada um diferente do outro, nem o nosso globo ocular, nem a nossa digital é igual a de ninguém. Por que será? É isso que a gente tem que questionar, tem que perguntar, né? Levantar. Tem gente que acorda de manhã e não tem disposição para levantar. Gente, busca o porquê. Sim. É a saúde? É o que tá te prendendo lá atrás? É uma história triste, um rancor? Busca. Tem um porquê, né? Tem porquê, né? Todo dia que a gente acorda alegre também, né? Mas a gente tem que ter o quê? A consciência daquele dia ser melhor. Mas por que esse dia tá sendo assim? É buscar, né? Como você buscou, todos nós estamos buscando. A busca, ela é infinita. Até o dia da nossa morte. Sim. A gente aprende todos os dias, né? Todos Seja os estudando dias. com uma pessoa. Nossa, todos os dias tem novidade. Todo dia tem uma É só novidade. movimentar, né? Porque se a gente ficar no sofá em casa... Não. E na terapia é fácil a gente identificar, até na constelação, identificar as pessoas que elas não buscam, mas porque ela tem ganho. Ela usa ao benefício dela, aí ela não busca ajuda. Ela finge que tá buscando, mas eu ganho mais aqui. Se eu me vitimizar, né? Se eu ficar acusando os outros. Olha pra você ver que interessante. Então Mais tem que fácil. observar se essa pessoa ela tá buscando de fato ou não. Eu vou ficar só rodando assim, me vitimizando, só para eu ganhar aquilo que eu quero. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com pessoas que às vezes você acha que ela precisa de ajuda e você gasta a sua energia com aquela pessoa e ela não precisa da sua ajuda, porque ela só queria que você gastasse seu tempo com ela. Mas ela não vai fazer nada que você tá falando. Ela só quer atenção, né? O verdadeiro sanguessuga de energia, né? Sim. E, infelizmente, na verdade, essa pessoa, ela até precisa de ajuda. Só que ela tem que chegar num ponto dela realmente pedir essa ajuda. Porque senão ela não vai mudar. Não vai. Tem que estar Ela aqui, tem que né? sentir, ela tem que não aguentar mais. Ela tem que chegar um dia que ela falar, não, hoje eu não aguento mais. A minha vida é uma porcaria. Eu preciso mudar isso. Exatamente. A pessoa tem motivação. Tem que ter um porquê. Foi igual quando eu cheguei pro meu padrinho, eu falei, eu tô cansada de apanhar. Eu tô cansada de ser traída também. Eu era muito traída. Muito em relacionamentos. Muito. E aí eu falei assim, Igor, me ajuda. Eu preciso de um norte. Ele falou assim, agora eu tô vendo que você tá querendo alguma coisa, né? E aí foi aonde que tudo começou, né? A melhorar. É quando a gente quer de verdade, como vocês falaram. Não adianta só estar ali rodeando, fingindo de bobo, né? Que tá fazendo. A pessoa tem que querer, de fato. Sim. E tem muitas mulheres que elas saem realmente, ficam saindo de um relacionamento abusivo, de uma traição e indo para outro. Exato. E outro, e outro, e outro. E aí elas não procuram ajuda. Elas acham que a salvação vai ser aquele próximo homem. Na verdade, elas estão procurando o pai, né? O pai. Normalmente é o pai. E elas ficam buscando. Sem elas realmente chegar um dia que tá como você estava e disse, eu preciso mudar isso, não muda. Ela vai querer, sempre o salvador vai ser o próximo. E ela prejudica a vida dela e do cônjuge que ela arrumou também, né? Eu li um livro, foi em 2019. Esse livro, eu guardo ele no meu coração como se ele fosse uma joia. Chama Quem Me Roubou de Mim, do padre Fábio de Mello. E a gente sempre cai em cativeiros, né? Não só em cativeiros de relacionamentos, mas familiares, né? Religiosos, escolares, né, de amizades, né, sempre vai ter um sequestrador da sua subjetividade,
né? E a gente tem que tomar cuidado com esse sequestrador. Porque a gente, depois, quando a gente cai no cativeiro e fica lá por anos, a gente fica acostumado, Sim. não é? Ah, aqui esse cativeiro tá bom, Tá quentinho. tá quentinho, tá confortável, ah, tá gostoso apanhar, ah, tá gostoso ouvir gritos, ah, tá gostoso essa amizade que só eu faço, ou a pessoa não tá nem aí, entende? A vida é uma junção, uma via de mão dupla. Ah, tá gostoso. A minha professora falar que eu sou burro, entende? Tá gostoso os meus familiares pedirem para eu fazer aquilo que eles querem. Tá gostoso. Entendeu? E isso é um cativeiro confortável. Você vai viver o resto da sua vida preso. É onde você tem que enxergar. E esse livro, enquanto eu não pratiquei o final dele, não, vocês têm que ler. Já quero. Eu também. Enquanto eu não pratiquei o final dele, ele não saía da minha bolsa. Esse livro tá até morfado, porque ele molhou. E eu passei para várias pessoas lerem, e é um livro, assim, transformador. Porque tá gostoso também a parte que eu não citei dentro da igreja. Acontece muito. Não, você tem que fazer isso porque Jesus, não sei o quê. Eles distorcem a Bíblia, né? E a pessoa vai aceitando, vai se sentindo culpada, a ponto de acontecer uma catástrofe, né? Então, esse livro, ele ajuda a gente a ter consciência em todas as áreas da nossa vida, profissionalmente também. Tem muita gente que está vivendo uma profissão por glamour, por ego, Sim. mas não está vivendo porque é aquilo que ela gosta, né? Então, ela vive num cativeiro. Sobrevive, né? Sobrevive. Aí, o que faz? E todas as vezes o sequestrador vai lá, dá uma migalhinha de pão pra pessoa com água, ela, nossa, que delícia! Que incrível! Nossa, incrível! Tá gostoso esse cativeiro aqui. Né? E o sequestrador, ele é tipo como leves camadas de verniz. Ele vai fazendo aos poucos, e vai te levando pro cativeiro. Quando vai ver, você já tá lá, ó, já tem muito tempo. Você tá preso, você não consegue mais gritar, você não tem mais voz, você não tem mais forças, você não tem mais a sua identidade. É aonde é roubada a sua identidade. E aparece nesse livro, é engraçado, que fala uma parte sobre o resgate, né? A gente sempre pede a Deus, ai Deus, me ajuda, não sei do que, né? E às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus falando, você vai à direita, pega a esquerda, essa é a sua ajuda, mas não é. É um GPS, entendeu? Tipo isso. É um GPS, não é, gente. A gente tem que entender os sinais que você falou. A gente tem que ter ouvidos sensíveis, percepção aguçada para poder entender que o resgate, ele vai estar disponível ali para você. Entende? Mas você tem que saber usar esse resgate, porque sair do cativeiro é muito difícil. Sim. E tem que usar o resgate, né? Tem que usar. Porque tem que usar. Tem gente que fica esperando Deus em pessoa pra ficar. Não, Deus vai vir aqui. Tem que saber usar o resgate e sair. E fala lá nesse livro que às vezes a gente recebe o resgate e é uma verdade, né, gente? Verdade. Sabe o que a gente faz? Volta pro cativeiro. Não, aqui é o meu lugar. Não, mas tá difícil. Por que a gente volta pro cativeiro? Como você falou, da questão das mulheres que têm dificuldade de sair de um relacionamento abusivo, porque é o cativeiro que ali ela tá acostumada, perdeu a identidade, ela não sabe qual que é o valor real dela, né? E volta pro cativeiro, né? Eu busco sempre estar com pessoas com energia boa, melhor do que a minha, sabe? Amizades. Eu acho que a amizade, pra mim, é algo tão importante quanto um relacionamento, porque ali você compartilha o seu dia a dia, né? Familiares, tem gente que é familiares tóxicos. Então, você tem que entender, aceitar eles como são, que você não vai conseguir mudar ninguém, as pessoas mudam porque elas querem, entendeu? E pronto. E seguir sua vida. Mas a questão do cativeiro, não volte pro cativeiro. Não volte. É do cativeiro. Fala o livro de novo, o nome do livro. O livro é Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello.
Vamos Você já tentar compra pôr lá a depois parte. na descrição. A gente do vídeo. escreve lá. Do que você acabou de falar, o mais difícil para as pessoas que estão nesse cativeiro é porque elas têm medo, porque aqui ela já sabe o que acontece. Sim. E lá fora ela não sabe o que vai acontecer. Então é melhor ficar aqui nesse lugar, porque eu já sei que aqui eu vou sofrer, aqui eu vou apanhar, aqui eu vou ter. Vai ter escassez, né? Vai ter fome, vai ter um monte de coisas. Mas e lá fora? Eu não sei, eu não vi. Então é melhor ficar aqui. Então, e o medo, ele sabota a pessoa, ele deixa a pessoa paralisada, achando assim, não, é melhor ficar aqui porque lá fora vai ser pior. Quantas pessoas, né, que a gente atende, você também, né, no seu trabalho, falando com pessoas falando assim, não, eu tô num casamento, vamos falar de um casamento abusivo, mas ele vai melhorar. Não, mas por que tá acontecendo isso? Sempre tem um motivo, mas Ou ela tá procurando uma segurança para poder sair daquilo. Você já viu isso? Exatamente. dinheiro. Não, não, quando eu puder, quando tiver com tudo estruturado, eu vou. Na minha Aí eu. casa, tiver uma casa, Aham. tiver dinheiro, tiver um trabalho, sempre tem um bloqueio. Sempre Aí tem. a pessoa fala assim, eu não vou, então é melhor ficar aqui, porque tem um bloqueio tão grande. O que é o maior? É esse bloqueio que tá aqui ou o que você tá vivendo? Né? Tem que ir lá A verdade é que a gente nunca vai estar preparado. Não. Nunca vai. e... Nunca vai estar que preparado. jeito. É verdade, a verdade, você quer sair do cativeiro? Recebe essa bonificação de quem tá te resgatando e vai. E vai. E vai. Eu não falo de quem uma pessoa, mas é do que. Vai sempre aparecer alguma situação, alguma coisa, uma pessoa, e vai te oferecer o resgate. E ter percepção. Isso. Até o medo mesmo, às vezes, ele vai vir, entendeu? Em forma de resgate. Sim. Porque o medo, ele te dá tanto medo, ou você, depois do medo é o quê? Se não é o medo, é a coragem. Não é? Você tem um medo. Fala assim, eu tô com tanto medo, a pessoa sofre tanto, fala assim, eu tenho que ter uma coragem. Aí você pode tentar enxergar que aquilo dali também é um resgate. Que isso, Thaís? Isso é uma loucura? Não é uma loucura. É a realidade. É o que eu vivi. Eu tô falando porque é uma experiência, porque eu já vivi isso, entendeu? E o melhor é isso, né? A gente vive, a gente passa, a gente sabe que tem como, e aí a gente ensina as pessoas o como. Olha, Vamos explodir como esse eu cativeiro fiz. para nem voltar. Como, né? O como é a melhor coisa. Como? Você sabe como fazer, você ensina. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não consigo. Porque ainda não chegou no limite. Porque a pessoa ela vai falar assim, não, me explica de novo, que agora eu vou fazer tudo. Eu te falo porque eu tenho clientes antigos que voltam, Meire, agora eu vou fazer tudo direitinho. Então faz, porque tem como. Se não deu certo, porque você não fez. Tem que fazer as tarefas, tem que ler o livro, Tem que ler. tem que fazer mentoria, tem que ter uma mentor, um Tem mentor. que ter um mentor. Tem que ter uma pessoa Sim. do lado para ajudar. Porque é que, gente, a gente tá numa terra que nós viemos seres humanos. Sim. Você que tá assistindo aí, você não nasceu um cachorro, não nasceu um bicho, você nasceu um ser humano, né? Então, todo mundo precisa de alguém para poder evoluir. Você não evolui sozinho, você não evolui. Não. Todo mundo evolui com a ajuda de alguém. E tem que buscar. E essa questão desse livro, já indiquei para uma pessoa muito religiosa, sabe? Rigorosa. Eu falei, é do padre Fábio de Mello. Ah, não. É do padre, eu não vou ler. Eu falei, minha filha, eu já olhei assim, eu falei, né, ela tá no cativeiro, precisa se resgatar, né? Então, e também são processos, né, gente? A gente também não pode forçar, é como vocês disseram. A pessoa tem que querer ser ajudada, né? A gente não pode Uma oferecer pessoa como essa que você falou, que ela falou, é do padre. Ela tá muito fechada. muito fechada. Muito. Porque assim, ela nem se abriu para ver sobre o que é, ou para entender quem é esse padre. Ou não se abriu, com certeza. Exatamente. Porque hoje a gente vê, até a constelação a gente vê muito, quem é religioso acha que vai baixar um espírito aqui. Nossa, eu já falei, não, minha terapeuta é consteladora. Nossa, consteladora?
E aí, como é que é aqueles bonecos lá? Eu falei assim, eles se movem. Como assim? Falar em constelação, quando você fez a sua constelação, o que transformou na sua vida? O que mudou? O meu destino. Nossa, que forte. Onde eu estou hoje. Eu estava dentro de um casamento, né? Que pra mim não estava legal. Eu nem quero externar isso. E eu constelei, sabe? E eu vi que eu estava numa posição diferente, sabe? Que não seria eu nesse relacionamento. E aí eu falei assim, uau. Eu constelei depois, acho que foi depois de 3 meses, eu me separei, sabe? E eu vi falei, nossa, que lugar que eu estava, né? O que eu estava fazendo, como eu estava agindo. Eu estava sendo a minha mãe, né? No relacionamento. Então, tudo isso mudou a minha trajetória. Sempre tive vontade de ensinar, sempre tive vontade de viajar, sempre tive vontade de conhecer o mundo, né? Então, eu estava vivendo uma vida ali que não era minha, né? E aí mudou totalmente a minha trajetória. Totalmente a minha trajetória. Foi aonde que eu enxerguei que eu estava com a energia também masculina dentro de mim, né? E tudo culpa minha, sabe? Autorresponsabilidade. Culpa minha, porque eu não enxergava quem eu era, né? Como eu estava me movimentando naquele relacionamento e o que eu aceitava. Entende? Sim. Falou assim, eu tenho que movimentar de alguma maneira para eu poder dar uma solução, né? Para poder viver diferente, já que a parte de lá não estava fluindo, entende? E aí mudou toda a minha trajetória, Que lindo. Eu falo isso para os clientes, que tem pessoas que falam assim, Mir, eu quero constelar porque eu quero que o meu marido melhore. Eu falei, não, você vai melhorar você, automaticamente o seu movimento, né? A sua mudança vai ser a mudança de todos e não só do seu marido. Exatamente. Da sua mãe, e do o seu movimento que a gente faz, a gente vê se essa pessoa ela vai melhorar ou ela vai piorar. É muito doido, muito legal, muito legal. Foi bom você ter falado nisso, porque eu falo pro cliente assim, ó, pra fazer, tem que estar disposto à mudança e disposto a ver a realidade da vida. Porque se você compreender isso aqui, não tem como mais tirar da cabeça, gente. Fez, já era. Não tem como desver. Quem vê não desvê. Exatamente. Então, fez quando a pessoa, eu falo pra ela assim, porque aqui você pode, porque às vezes a pessoa quer ir e fala, Mira, eu quero que o meu casamento dê certo. Mas na constelação você pode ver, vai ver ali que a sua mudança vai mudar o outro. E pode ser que esse outro, ó, vai embora e também você olha e fala, gente, eu não quero. Exatamente. Aí a pessoa mesmo sai fora do casamento. Então não é o que você quer, o casamento perfeito dos seus sonhos. Mas quando você põe na constelação, vai ter mudança. Vai ter mudança. Ou pra E bem. é lindo. Não, eu acho que todos os lados pro bem. É pra né? bem. Pro bem, porque não existe você fazer um movimento para mudar as coisas, né? E não te favorecer e não favorecer o próximo. Sim. Né? Olha o que, Verdade. depois dessa constelação que eu constelei, olha o tanto de coisas maravilhosas que aconteceu comigo. Até o outro lado de lá, né? Eu sei que pode ter mudado também, sabe? Então, querendo ou não, gente, a gente tem que abrir a cabeça e, tô com medo de enxergar o que eu não quero ver. Aí você nunca vai mudar. Você pode pegar uma almofada, o controle, comprar um kit pipoca e vai assistir seu Netflix, tá tranquilo. Entendeu? Fica aí, vendo a vida passar. Tá feliz assim. E tem treinamentos, né, que a pessoa vai lá, dá soco e grita e fala assim, tô transformado ali. Não é duradouro. Não é duradouro. Porque duradouro é aquilo que você aceita. E aí você aceitou, agora tá tudo bem. Toda vez que vinha aquela informação na mente, sabe? Por exemplo, o abuso. Olha, veio a informação, eu já fui abusada.
Mas tá tudo bem agora, já sei que aquela pessoa também foi abusada, ela não sabia o que estava fazendo, mas agora tá tudo bem porque eu tô seguindo a minha vida, já perdoei, já deixei a pessoa lá, ela não está mais na minha cabeça, porque o abuso ele vem na cabeça, né? Ele fica aqui, ó. Fica. E aí a pessoa já dá um outro significado. Quando vem o nome abuso, já nem mexe com a pessoa. Ela fica leve e tá tudo bem. Eu falo isso também pela minha vida, aquilo que eu vivi, por experiência Sim. própria. Muitas coisas que eu passei, eu nunca contei minha história assim a fundo, sabe? Mas aconteceu muitas coisas na minha história. E antigamente me doía demais quando eu lembrava, né? Antigamente, quando não tinha conhecimento. Doía demais e eu ficava naquela prisão, igual você falou, aquele lugar escuro, vítima. No cativeiro. Eu não me via, não me achava que eu era boa, então eu tinha que trabalhar para as pessoas, trabalhava CLT para a empresa, tinha que trabalhar nos horários deles, fazer o que eles queriam, sabe? Me sentia humilhada, né? Teve trabalhos que eu me senti muito humilhada, mas eu tinha que ficar naquele lugar porque eu não sabia quem eu era. E quando eu vi quem eu era, quem eu posso ser, que eu entendi que eu sou livre, eu posso ser quem eu quiser. E saber também que quando eu me descobri, eu falei, agora que eu já sei quem eu sou, que eu tô leve, que eu tô tranquila, agora eu vou fazer o que você falou também, transbordar. Tô transbordando agora na vida das pessoas, ajudando as pessoas. E não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com aquilo que me transformou. E o dinheiro, ele vem, sabe? Consequência, né? Consequência. Ele vem, o dinheiro. E hoje eu tô morando aqui em Alphaville, e eu falo assim, que eu nunca imaginei isso na minha vida. Porque eu sempre me achei menos, eu sempre me achei pequena. Eu sempre acreditei que as pessoas eram sempre maiores que eu. Meu vizinho, que tinha um carro melhor, né, que tinha, sei lá, um sofá melhor, a minha visão era tão pequena, que até um sofá que a pessoa tinha na casa dela, eu achava que eu era menos. E depois que eu vi que não tinha nada a ver com isso, com bens, com ter... E era o ser. Exatamente. E meu marido ficou muito mal, né? A Paty sabe, com isso no começo. Ele entrou em choque. E eu falei, amor, tá tudo bem. Ah, mas porque lá a gente tinha casa, né? Tinha um quintal bonito, uma churrasqueira da hora, chamava os amigos. E chegou aqui, tudo aquilo que a gente tinha lá, a gente deixou. Eu deixei, eu não me apego mais em nada, nem carro. E é engraçada essa questão que você tá falando de tipo... eu me senti inferior, Sim. que fulano tem um carro assim e eu não tenho. A gente tá numa era, na Revolução 4.0, que é a revolução da era digital, né? E as pessoas, a gente tem acesso a tudo, né? Uhum. As imagens, né? Os reels, os tiktokers da vida, que fulano, aonde que ele tá, o que ele comprou, para onde que ele tá indo, qual casa ele comprou, o que ele tá vestindo. Sim. E a gente... tem mania, todo mundo, isso é da neurociência, tem mania de se comparar. Sim. E o que acontece? A gente se sente inferior. A gente se sente pior do que já era quando se compara. Sim. E quando a gente entende que não é sobre bens materiais, e sim valores éticos, moral, princípios e valores, a gente muda o jogo. Completamente. É quando a gente se encontra. E a gente fica muito livre. Muito livre. Muito leve. Muito. Tranquilo. É tipo, nossa. Tá tudo bem. O meu vizinho é abusado, ele tem 3 Porsche. Eu falo, nossa, que legal. Lindo. É lindo. Tipo assim, quando eu recebi uma notícia de uma amigaça minha, ela foi lá em casa esses dias pra poder contar pra mim. Cara, eu chorei, mas eu chorava, sabe? Eu vibro muito com a conquista das pessoas. Começa a você ficar feliz, né? Nossa, gente, não faz sentido você não vibrar com a felicidade do outro. Aí quando ninguém vibra com a sua felicidade, quando a pessoa não ajuda, sabe por quê? Essa pessoa ainda ela não sabe quem é ela de verdade. Porque Deus, ele é completo. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. E quando a pessoa não está com a identidade dela ativada e que ela não reconhece que ela sente todas essas coisas. É claro que, gente, estamos num processo de evolução. Ninguém é perfeito. A gente vai ter os altos e baixos. Mas o importante, quando cair,
Você já sabe por que caiu, ou então quando caiu, você tem que ir lá buscar saber por que você caiu para você melhorar da próxima vez. Ou quando vem um sentimento, aquele dia que a gente acorda, porque a gente começa a se questionar, não sei vocês, mas eu faço muito isso, de me questionar, mas por que esse sentimento veio? Da onde que veio? Isso faz sentido? Pra quê? Pra quê? Aham. O que isso quer me mostrar? Eu me faço muita pergunta. Antigamente, principalmente na adolescência, eu julgava, assim, as pessoas muito de olhar e pensar, ai, não vou nem, tipo assim, eu também tinha esse negócio de inferior. Ai, se eu visse a Tainara linda, maravilhosa, desse jeito na minha adolescência, eu falei, nossa, eu não vou nem chegar perto, né? Imagina. Nossa, ela é toda, deve ser artista, né? Hoje eu olho, eu já fico olhando e querendo saber a história, e querendo saber, nossa, ela tá assim por quê? Como que ela tá assim maravilhosa? O que aconteceu na vida dela? Entendeu? É outro sentimento. E é a mesma coisa com gente grossa. Às vezes a pessoa me trata mal e eu fico pensando, nossa, o que será que aconteceu com ela? Por que essa pessoa é assim? Eu não fico remoendo, Por que ela tem esse padrão? Eu olho, fico olhando e pensando, mas o que tá acontecendo com essa pessoa? A gente tem que não tem mais julgamento. Não Exatamente, a gente tem que se colocar no lugar de amor. Não é? Por que fulano e Beltrano tá assim, né? A gente, em vez de julgar, olhar essa pessoa com amor. Às vezes a gente fica, nossa, eu vou brigar, vou sumir, vou sair, vou gritar, vou bloquear, sabe? A gente tem todo mundo tem uma história por detrás. Ninguém é o que é porque nasceu, brotou assim, né? Tem uma história por detrás dos nossos pais, quem não estuda a constelação, quem não faz terapia, quem não constelou, ainda não enxerga esse processo, né? Tem uma série, né, que é muito bom para quem ainda não fez a constelação, não constelou, então nunca procurou saber. This Is Us. É um seriado que até hoje eu tô quase no penúltimo, se eu não me engano. É a constelação escrita e escarrada. Porque lá conta a história de um casal que começa a namorar e depois eles têm filhos, trigêmeos. Né? Só que um morre, né? Mas eles adotam outro. Aí tudo muda. Só que aí, nesse processo, conta toda a história dos pais, por que eles eram assim, por que a filha do meio cresceu insegura, por que o filho, o adotado teve sucesso na faculdade e tudo mais, a família de sucesso, uma casa, um carro, e o outro filho, que é, aliás, o do meio, do meio não, né? Os três eram gêmeos. Mas conta essa trajetória porque cada um tinha uma história diferente, não eram iguais, né? E aí, conta que a mãe deu atenção melhor para o outro, o pai deu atenção para outra, e isso influencia e conta as histórias dos avós, conta as histórias dos pais, cada detalhe da vida de todo mundo, e a gente enxerga, poxa, nossos pais também foram assim. A gente começa a enxergar diferente. E foi engraçado nesse seriado que eu comecei a perceber o movimento que o adotado teve, o movimento que os outros que eram, né, biológicos tiveram na fase da profissão, e o adotado foi o mais de sucesso. E eu falei, cara, por que eu sou micropigmentadora? Eu comecei a me perguntar. E nesse seriado, eu assistindo direto, comecei a ter sonhos, sabe? Reveladores. Eu falei assim, eu quero saber por que eu sou micropigmentadora. E aí eu falei assim, eu vou descobrir. E aí um belo dia eu sonhei que eu estava dentro de um ônibus, duas moças que trabalhavam até com o José numa agência lá em São Paulo. Eu sonhei com elas dentro do ônibus, eu não conheço elas. E elas falando assim, vem, Tainara, desce desse ônibus, tá na hora de você ir. Eu falei assim, não, eu quero saber um negócio de vocês, só vocês podem me contar. E elas levantaram, assim, elas têm tranças, né, meio que rastafari, assim, elas soltaram o cabelo, lindas, e falaram assim comigo, o que você quer saber? E tipo, me peitando. Aí eu falei assim, eu quero saber por que eu sou micropigmentadora. Por que eu sou, eu quero saber.
eu não tô conseguindo encontrar essa resposta. Eu tenho um meio artístico muito aflorado, sabe? E eu tinha uma insegurança muito grande de entrar para essa área, sabe? Por conta da minha coordenação motora. Eu achava que eu não tinha coordenação para ser micropigmentadora. E aí falaram assim, elas falaram, seu pai era pintor. Nossa. Seu pai era um artista, só que ele foi impedido de pintar. Eu falei assim, o que ele pintava? Uhum. O que ele pintava? Elas falaram assim, na madeira. Eu falei, quê? Na madeira? E eu comecei a chorar. Assim, as tranças dela, assim, ó. Quanto mais eu chorava, mais crescia, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Aí o sonho acabou. Eu acordei, eu mandei uma mensagem para uma tia minha, irmã do meu pai, que eu não tenho muito contato. Falei, tia, eu quero te fazer uma pergunta que eu estou assistindo um seriado que expressa muito a questão das raízes, né, de onde nós viemos. Eu tô muito curiosa, porque mesmo eu constelando toda a minha árvore genealógica toda, eu não tinha me atinado porque que eu sou micropigmentadora, tenho esse meio artístico desenvolvido, sabe? Meu pai era pintor? Era, minha filha, Olha. pintor. No colégio que ele estudava, de pequenininho, ele pegava madeira, esculpia imagens e pintava. Eu falei, mentira. Mas eu chorei tanto, mas Meu tanto nesse dia. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Sabe? Então isso foi assim, meu Deus. Eu tenho 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Por isso, é sobre isso, né? É lindo, né, cara? Olha pra você ver. Quando a gente busca, a gente encontra. Sim. Olha aí, gente, vai ficar aqui, nós vamos finalizar. Mas o que você acabou de falar, pega só essa parte, gente. Faça perguntas, busca a sua história para você saber o porquê que você está fazendo o que você faz hoje. E você vai ter uma surpresa. Num outro podcast, eu vou contar também que eu descobri o porquê que eu sou hoje terapeuta sistêmica. Também com perguntas eu me achei. Me achei. Já sei porquê, agora eu tô seguindo o caminho aí que Deus preparou pra minha vida. E tem um porquê, né? Tem porquê? Ah, a Paty tá chorando. Tem que ter um lenço, Paty. Trouxe. A última vez chorei tanto. Quero te Nossa. agradecer. Obrigada, Nayara, gente. por você ter aceito aí o nosso convite. Foi Obrigada, uma amiga. honra te receber e Eu ouvir que a sua digo, história. gente. É linda, Obrigada linda. mesmo. Gratidão. Que Deus te abençoe cada vez mais. Grandiosa. Amém, todos nós. Eu acho que a gente tem que entender esse sentido da vida, né? Sim. Viver no automático, ainda mais no mundo de hoje, né? Não é assim... Gente, o mundo de hoje não dá. Não dá. A gente tem que viver em prol daquilo que move o nosso coração, Isso. né? Uau. E tirar o ego. Quando a gente tem ego, faz alguma coisa por ego, a gente tá pensando no nosso umbigo. Sim. E não é sobre nós, é sempre sobre o outro. Isso. Gratidão, gente. Eu não vim aqui por mim, eu não vim aqui Que linda. pelo meu ego, mas eu vim aqui para poder ajudar a transformar alguém. Espero que esse podcast, essa mensagem, ela propague, né? Porque, assim, é gratificante mesmo. A gente tá aqui nessa terra a serviço de Deus. Com certeza. certeza. Depois nós vamos mandar o link, você vai repassar e você vai ver as pessoas agradecendo. Agradecendo. A Porque sua com certeza a sua história deve transformar muita gente. Sim. A nossa Você tem que história. contar, sim. A nossa. Todos nós, né, temos histórias de transformação, mas você tem que contar sempre a sua história. Sempre. Nunca deixa ninguém dizer que não é pra você contar a sua Exatamente. história. Também. As pessoas que não querem que a gente conte a nossa história, porque elas não entendem ainda porque elas não contaram a delas. Exato. Não é? Verdade. Verdade. Elas estão simplesmente no processo, assim como nós, né? Alguns estão mais ali, outros estão mais acá, né? Mas vamos vendo. Estamos. É. É isso. E Obrigada. É isso. Obrigada. Beijo. Boa noite, Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, viu?